Mas, queridos, diante de tanta crueldade, Deus enviou um profeta para lá, porque aquela cidade era importante para Deus. Você vê que Deus amoroso é esse? Parece até um contraditório, né? Se fosse eu e você, dizia logo: manda fogo do céu, acaba com esse povo de uma vez. Mas quando olhamos, por exemplo, para Sodoma e Gomorra, quando Deus fala com Abraão, e quando Abraão intercede para Deus: Deus, se tiver 50 pessoas boas lá, o Senhor vai destruir a cidade por causa das 50? Deus diz: não irei destruir por causa das 50. Deus, se tiver 40, não destruirei por causa das 40. Se tiver 30, não destruirei por causa das 30. Se tiver 20, Deus, não destruirei por causa das 20. E se tiver 10, que era ali o mínimo, Deus não destruiria por causa das 10. Mas não tinha nem 10 pessoas boas ali. Mas mesmo assim, Deus ainda queria dar chance para salvar aquela cidade. Deus envia então os seus anjos para Sodoma e Gomorra. E quando os anjos chegam em Sodoma e Gomorra, comprovam a maldade daquelas pessoas. As pessoas de Sodoma e Gomorra queriam abusar sexualmente dos crianças. E aí você percebe a maldade do ser humano. Mas ainda assim, meus queridos, diante de tanta maldade, existe um Deus de amor. E se a cidade de Nínive era importante para Deus, se a cidade de Sodoma e Gomorra, apesar de ter sido destruída, era importante para Deus, Deus queria dar uma chance para salvar. Saiba que Santa Rita é importante para Deus. Amém. Por mais que possa ter pessoas más na cidade de Santa Rita, possa ter viciados, ladrões, drogados, assassinos, mas por mais de tudo isso, essa cidade é importante para Deus. Há pessoas aqui que Deus quer salvar. E você faz parte já do grupo de salvos, amém? Amém. Você faz parte do grupo de salvos. Amém. E agora Deus quer te usar para salvar aqueles que estão na impiedade, para aqueles que estão no caminho errado, no caminho do mal. E agora nós olhamos para aquela grande cidade. Era uma cidade esplêndida, era uma cidade cheia de riqueza, mas era uma cidade cheia de pecado e cheia de violência. Apesar de tudo isso, Deus se importava com aquela cidade. Deus tinha compaixão daquela cidade. Olha o que diz o capítulo 4, versículo 11 do livro de Jonas. Capítulo 4, versículo 11. E diz o seguinte: eu não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos o quê? Animais. Então, meus queridos, mesmo diante de tamanha maldade, se fosse eu e você, ia dizer assim: ó, joga logo uma bomba nuclear, Deus, acaba com aquela cidade. O povo não merece, não. O povo não merece uma segunda chance. O povo é mau, o povo é cruel. Mas a Bíblia diz para nós que Deus teve compaixão daquela cidade, porque eles não sabiam discernir o que é certo e o que é errado. E sabe, meus queridos, há muitas pessoas no mundo afora que são escravas de Satanás, de tal maneira que não sabe mais o que é certo e o que é errado. Você olha, por exemplo, às vezes passa no jornal ali a Cracolândia, em São Paulo, e você vê então pessoas virando zumbis, só balançando assim, ó, a cabeça. Aí quando acorda, quando desperta, já usa a droga de novo. Pessoas que estão vegetando. Tem algumas drogas que estão tornando o ser humano realmente em zumbis, vegetando diante de tal situação. Pessoas que não sabem mais o que é certo nem o que é errado. Mas mesmo assim, Deus tem compaixão dessas pessoas e Deus quer salvá-las. Se hoje nós estamos em Santa Rita, se hoje nós estamos em Marcos Moura, se hoje nós estamos aqui, é porque Deus tem um propósito para a sua vida e para a minha vida. Deus tem pessoas para salvar. Por que Deus enviou Jonas para Nínive? Deus queria mudar a situação de Nínive, apesar de Jonas ter fugido, né? A Bíblia diz que ele não queria ir para Nínive, e um dos motivos era esse. A maldade de Nínive era tão grande que Jonas sabia da misericórdia de Deus, Jonas sabia da graça de Deus, e Jonas imaginava: eu vou pregar, e se o povo se converter, Deus vai salvar aquele povo. E Jonas tinha essa percepção
e não queria que o povo se salvasse. É tanto que quando ele prega, ele não fala de arrependimento. Ele diz 40 dias e a cidade será destruída. 40 dias e a cidade será subvertida, diz o Senhor. Mas, mesmo diante daquela mensagem, olha só, verso 4 diz aí, capítulo 3, verso 4. Começou Jonas a percorrer a cidade em caminho de um dia. Quantos dias era para correr toda a cidade? Ele corre um dia. Você vai entender o porquê. E a mensagem dele era essa: 40 dias e Nínive será subvertida. Essa palavra subvertida é o mesmo que destruída, e a raiz dela é a mesma palavra utilizada para a destruição de Sodoma e Gomorra. Ou seja, Nínive seria destruída por Deus. E Jonas não pregava arrependimento. Ele não queria que o povo se salvasse. Ele era daquele que dizia assim: esse povo não tem jeito mesmo, Deus vai acabar com tudo, vou só falar da destruição. Mas aí o Espírito Santo trabalhou pela boca do profeta, tocou no coração das pessoas, até do rei da cidade. O rei daquela cidade, o rei da Assíria, ele recebe aquela mensagem, e o texto diz que não foi nem Jonas, chegou até ele aquela mensagem. Jonas percorre um dia, uma cidade que era para percorrer 3 dias. E como é que a cidade é evangelizada? Então, em um dia se demorava 3 dias. Aí vem boca a boca. Quando uma pessoa sabe daquela mensagem, a cidade vai ser destruída. Tem um profeta aí pregando, o Deus de Israel está irado, e ele disse que a cidade dura mais 40 dias. Ei, fulano, tu ouviste falar? Mas rapaz, e agora, hein? Eita, filho, vamos nos preparar, né? E aí começou boca a boca. Em um dia, o que demorava 3, chegou até o rei. Aí o rei então anuncia para todo o país, para toda a cidade, que todas as pessoas precisavam o quê? Se converter, rasgar as roupas, vestir pano de saco, colocar cinto na cabeça e começar o quê? Um jejum. A cidade inteira, mais de 120 mil pessoas se convertem ao Senhor. Amém? Amém. Foi a pregação mais bem sucedida de toda a Bíblia. Foi mais bem sucedida até mesmo do que Atos dos Apóstolos, porque lá em Atos foi 3 mil convertidos. E agora são mais de 120 mil convertidos. Pela palavra de Deus, pela pregação da palavra de Deus, as pessoas então se converteram ao Senhor. Que tremendo! E Jonas queria que o povo fosse o quê? Destruído. É tanto que o capítulo 4 mostra que Jonas ficou estressado com Deus, porque Deus então deu misericórdia, deu graça, deu perdão para aquela cidade. Sabe, a pergunta é: Deus ama a sua cidade? E a resposta é sim. Se Deus amava Nínive, eu não vejo em Santa Rita gente arrancando o couro dos outros, colocando no estaca para se queimar no meio do sol. Eu não vejo isso acontecendo, graças a Deus, né? Eu não vejo em Santa Rita pessoas matando as criancinhas quando nascem, graças a Deus. Então, se Deus teve compaixão de Nínive, tenha certeza que Deus ama a cidade de Santa Rita. Amém. Deus ama a Marcos Flores, Deus ama a sua família, Deus nos ama. Mas Deus quer transformar o coração daqueles que estão, meus queridos, em caminhos errados. A Bíblia fala que o ministério de Jesus era percorrendo as cidades. Lá no livro de Mateus, capítulo 9, 35 a 36, diz assim: percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. E vendo ele a multidão, compadecia-se deles, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então há muitos na cidade que também estão vivendo dessa maneira, como ovelhas que não têm pastor. Pessoas que precisam ser salvas, libertas da escravidão do pecado, das drogas, da violência, da bebida, do cigarro. E Deus, como Ele usou Jonas, mesmo sem Jonas querer ser usado, Deus quer te usar também. Ainda que você não queira ser usado por Deus, mas Deus quer te usar. E quando Deus tem plano, quando Deus tem propósito, Ele realiza, meus irmãos. Deus, Ele é soberano sobre a vida de cada um de nós, amém? Amém. Deus, Ele ama a cidade, Ele ama essa cidade, Ele ama esse povo, e Deus quer salvar o seu povo. Agora, eu quero ir para uma parte aqui
onde nós vemos a conversão do rei. Você vê então a importância de um líder de uma nação ser um homem temente a Deus, porque ele vai levar a sua nação para também temer ao Senhor. Agora, quando isso não acontece, meus queridos, nós vemos muitas situações no mundo todo, não é só no Brasil, é no mundo todo, coisas que desagradam a Deus acontecendo nas nações. Você vê, por exemplo, a questão do aborto sendo aprovado pela legislação em vários países e até agora no Brasil, para que possa tirar as criancinhas do ventre, matá-las, vamos dizer dessa maneira. Será que isso agrada a Deus? Não agrada o Senhor. Você vê aí em vários países a liberação da maconha. Eu vou dizer para vocês, eu estive na Itália e até no Brasil, né? Eu estive na Itália e lá na Itália é liberado e a gente passou assim, tinha vamos dizer como fosse um restaurante, mas não era um restaurante, era uma casa de vender maconha na rua principal, e lá estava a folhinha da maconha e piscando assim, ó. E aí os jovens entravam, compravam, já saíam de lá com um cigarro de maconha, porque liberado. E aí o mesmo querem fazer no Brasil, enquanto nós estamos pregando para libertar os viciados das drogas, da bebida, do cigarro e de tantas outras coisas. Líderes que eram para estar representando o povo estão trazendo coisas que não agradam a Deus. Meus queridos, nós temos que orar pela liderança do nosso país, porque quando a liderança do país, independente de partido A ou partido B, faz coisas que desagradam a Deus, toda a nação sofre as consequências. Ore pelo seu país, ore pelo nosso país, ore pela liderança, independente de nome A ou B. Mas oremos para que esses homens e mulheres que lideram a nação, na casa legislativa e no poder executivo e judiciário, possam ser homens e mulheres que temam ao Senhor e não tragam ao pobre para a casa de Deus. Você vê que aquele rei era mau, era ímpio e vinha juízo sobre aquela nação, mas o rei se converte e leva a conversão toda aquela nação, a perdão, a salvação. Deus ama a cidade, Deus não quer destruir as cidades, mas se não houver arrependimento, conversão, mudança de vida e se voltar para os valores da palavra de Deus, os juízos recairão. E a Bíblia fala no livro do Apocalipse sobre as 7 últimas pragas que cairão sobre aqueles que não têm temor ao Senhor. Mas os que têm o selo de Deus, o que é que vai acontecer? Com quem tem o selo de Deus serão o quê? Protegidos. Nada vai acontecer, serão salvos. Nenhuma praga vai atingir a casa, a vida daqueles que têm o selo do Senhor. Por isso, nós temos que anunciar nas cidades esse amor de Deus, essa transformação de Deus e levar essa mensagem de esperança. Há dúvidas de que Deus ama a sua cidade, sim ou não? Não há dúvidas. Jesus percorria as cidades porque Ele amava aquelas cidades. Se Ele trouxe a mensagem aqui para Santa Rita, para Marcos Moura, é porque Ele ama esse lugar. Ele ama a sua família. E agora, meus queridos, nós precisamos buscar ao Senhor e levar a mensagem para cada pessoa que está precisando dela. Que Deus te abençoe e que você tenha a certeza que Deus te ama, que Deus ama Santa Rita e que Deus quer salvar as pessoas desse lugar. Quantos querem então ser o atalaia, ser o mensageiro das boas novas da salvação, para anunciar para Santa Rita, para Marcos Moura, para a região e dizer: Deus ama você, Deus ama essa cidade, Deus ama esse lugar, mas Deus quer ver mudanças na vida das pessoas. Quantos desejam isso? Então fique de pé em nome de Jesus e vamos louvar a Deus. No Berenice, no Verônica. Lá em Mateus diz que o céu é grande, mas os trabalhadores são poucos. Mas nós podemos reverter isso numa cura alcançando o Senhor Jesus.
Para na cabeça um pouquinho. Na Bíblia as cidades se tornaram ricas, até hoje as cidades são ricas. Mas a última cidade na Bíblia foi construída não pelo homem, mas pelo próprio Deus. A última cidade é a Nova Jerusalém. Essa cidade é onde habita a justiça, paz e a presença de Deus por todo sempre. Que eu e você possamos todos os dias da nossa vida fazer planos para morar nessa cidade. Oremos. Querido Deus e amado Pai, te agradecemos porque o Senhor ama a nossa cidade, o Senhor ama esse povo, quer salvar, quer perdoar, quer transformar a vida desse povo, Senhor. O Senhor já transformou nossa vida e continua fazendo, mas há mais pessoas para serem salvas aqui em Santa Rita, aqui em Marcos Mourão. E assim como o Senhor usou Jonas para levar aquela mensagem de transformação para a vida dos ninivitas, o Senhor quer que levemos essa mensagem para as pessoas desse lugar. E nós oramos, Senhor, porque muito em breve nós sairemos sim dessa cidade para a Nova Jerusalém, para a cidade santa, para a cidade celestial. Enquanto estivermos aqui e enquanto isso não acontece, que possamos preparar o máximo possível de pessoas
anunciando nessa cidade que em breve Jesus voltará. Amém. Portanto, nós oramos em nome do Senhor Jesus, e a igreja diz: Amém. Deus abençoe.